Questão 157 da prova amarela de 2020. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. A fórmula é essa aqui que eu vou destacar. A fórmula diz que Q de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730, em que T é o tempo, que vai estar medido aí em ano, e Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T. E Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Eu vou baixar aqui para continuar a leitura. Vou deixar aqui na parte da forma. Pronto. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 nele existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas, que está aqui representado com Q0. Então, por exemplo, o primeiro fóssil, fóssil 1, ele, quando o ser está vivo, tem 128. O Q0 vale 128. E o QT encontrado foi de 32. E aí eu faço a mesma análise para todos os outros dados. A pergunta é, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi, aí eu vou ter que determinar entre esses 5 qual é o mais antigo. Para descobrir isso, eu utilizo a fórmula que foi dada, Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730. Vamos fazer a continha para o fóssil 1. Dessa conta do fóssil 1, a gente faz uma análise e faz a conta também para o restante, de uma maneira mais prática. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Vou começar aqui com o primeiro fóssil, fóssil 1. No fóssil 1, a gente tem que o Q de T vale 32, então eu vou pegar nessa fórmula e já vou substituindo os valores direto, tá? Eu vou trocar aqui onde tem o Q de T, eu vou trocar por 32, tá bom? Então, vamos ficar assim, 32 igual Q0, nesse primeiro fóssil, Q0 é 128. 128 vezes 2, aí eu repito o resto que está na fórmula, 2 elevado a menos T, dividido por 5.730. Pois bem, eu vou passar esse 128 para o primeiro membro, ele vai passar dividindo. Aí a gente vai ficar com essa relação. 32 dividido por 128 igual a 2 elevado a menos T dividido por 5.730. Eu coloquei o menos em cima do t porque fica indiferente, né? Já que o menos estava na frente da fração, ele pode ir tanto para o numerador como para o denominador. Isso não tem importância aqui para a gente. Pois bem, o 32, se você fizer a continha, vou deixar ele em potência de base 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, o 32 é 2 elevado a 5. Então, eu troco o 32 por 2 elevado a 5. Continuando, 32 vezes 2 dá 64, vezes 2, 128, o que significa que 128 é 2 elevado a 7. Troquei por potência de base 2. E eu repito o resto da igualdade, da equação. Menos t dividido por 5.730. Muito bem. No primeiro membro dessa equação, nós temos uma divisão de potência de mesma base. A base é 2, e aí o que eu faço com divisão de potência de mesma base? Conservo a base e subtraio os expoentes. 5 menos 7. Se você fizer 5 menos 7, dá menos 2. Igual a 2 elevado a menos t dividido por 5.730. Como as bases são iguais nessa igualdade, eu posso igualar os expoentes. Aí eu vou ficar com a seguinte igualdade. Menos 2 igual a menos t dividido por 5.730. Se você multiplicar toda a equação por menos 1,
quando eu estou multiplicando por menos 1, eu multiplico ambos os membros por menos 1, né? Só que a gente costuma só escrever o menos 1 em um dos lados, mas tem que estar claro que eu estou multiplicando os dois membros por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto todos os sinais. Aqui vai dar 2 no primeiro membro, e aqui vai dar t dividido por 5.730. Então, o t, se você fizer meios pelos extremos, t vezes 1 dá t, igual a 2 vezes 5.730. Eu vou deixar escrito dessa forma. O dobro de 5.730 para o fóssil 1. Teoricamente, você vai ter que fazer a mesma conta para o fóssil 2, o 3, o 4 e o 5, para ver qual é o mais antigo, né? Que é isso que ele quer saber, qual é o fóssil mais antigo. Bom, mas se você for mais atencioso aqui, a gente viu que isso aqui tem um dobro de 5.730. O dobro de 5.730. Mas de onde veio esse 2? Observe, esse 2 veio da divisão, quando eu fiz a divisão de 32 por 128, que são esses dois números que estão na tabela, dividi o 32 pelo 128, coloquei eles em forma de potência de base 2, e na operação, quando eu fiz a divisão de potência de base 2, apareceu o menos 2 aqui no expoente. Foi esse menos 2 aí que depois, quando eu multipliquei por menos 1 e fiz outras continhas, fez aparecer esse 2 aqui na frente. Então, esse 2 que apareceu, o dobro de 5.730, veio desse expoente aqui do 2. Então, quando eu for responder os outros itens, o 2, o 3, olhar para os outros fósseis, o 2, o 3, o 4 e o 5, eu só vou olhar para a potência que está no 2. Não preciso fazer a conta completa. Como é que vai ficar, então? Vamos para o 2. Fazer a continha para o segundo fóssil. Nesse segundo fóssil, a gente vai dividir o Q de T pelo Q0. Deixa eu marcar no lugar certo. O Q de T pelo Q0. Nesse caso, a gente vai dividir o 8, que é o Q de T, do fóssil 2, pelo Q0, que é 256. O 8 é 2 ao cubo, dividido por 256, a gente já fez o 128, que é 2 elevado a 7. O dobro de 128 é 256. Ou seja, 256 é 2 elevado a 8, tá? Se você fatorar direitinho, você vai ver que dá 2 elevado a 8. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui vai dar menos 5 no expoente. Aí é esse menos 5 que vai aparecer na frente do T. Então, o T para o segundo fóssil é 5 vezes 5.730. Aí esse 5 vem desse expoente aqui. Então, não preciso fazer a conta completa. Se você quiser, você pode fazer, mas vai ser um trabalhão. Aí você vai para o terceiro. Vamos ver qual é o mais antigo. Vamos para o terceiro. Fazemos a mesma divisão. Q de T pelo Q0. 64 dividido por 512, né? O 32 é 2 elevado a 5, então o 64 é o dobro. É o 2 elevado a 6. Então isso aqui vai dar 2 elevado a 6. Dividido por 512 é o dobro de 256, né? Que está em cima. O 256, a gente já viu que é 2 elevado a 8. Então 512 é 2 elevado a 9. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 6 menos 9 dá menos 3. Então o tempo aqui é 3 vezes 5.730. Então o mais antigo até agora está sendo 2. Vamos ver se é ele. Vamos para o 4. Eu não sei se está ficando muito perto, deixa eu dar uma distânciazinha. Vamos para o quarto. O quarto eu divido 512, que é o Q de T, dividido por 1024. Você pode proceder da mesma forma, tá? Isso aqui vai dar 2 elevado a 9, a gente já viu. E o 1024 é 2 elevado a 10, que é o dobro de 512. Então, isso aqui, se você fizer, vai dar 2 elevado a menos 1. Observa a base, que é 2, subtrai os expoentes. Dá menos 1, ou seja, o T aqui é simplesmente 1 vezes 5.730, que dá 5.730, né? E o quinto e último, vou fazer aqui do lado, eu divido 128 por 2048. O 128, a gente já calculou aqui também, é o 2 elevado a 7, aqui vai dar 2 elevado a 7, e 2048 é o dobro de 1024, então dá 2 elevado a 11.
Peraí que esse 7 está parecendo 27, né? Deixa eu colocar o 7 no lugar mais apropriado. Conserva a base, subtrai os expoentes, 7 menos 4 dá 7 menos 11 dá menos 4. Eu já disse a resposta. Menos 4. Então, o tempo aqui no quinto fóssil é 4 vezes 5.730. 4 vezes. Então, quem ganha é o 2, né? Porque deu 5 vezes 5.730. É o mais antigo, então. Então, a resposta correta aqui é o item B. Espero que tenha ficado claro, apesar das contas bem prensadas aí.